Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra das Finanças, Sr. Secretário de Estado, cumprimentos também. Eu queria, Sr. Ministro, dizer-lhe que eu espero que compreenda o incómodo, a preocupação democrática do Parlamento e dos deputados perante o Ministro das Finanças, que esconde uma assunção muito grande de uma nova responsabilidade da parte do Estado e disse-nos, como aqui foi lido há um ano, que o negócio de venda do novo banco à Lone Star, expressão sua, não tem impacto direto ou indireto nas contas públicas e desde então já vários foram registados. E, aliás, algumas dos comentários do Governo nas execuções orçamentais vêm acompanhados de justificações ligadas ao impacto da operação de venda do novo banco à Lone Star e de assunção de responsabilidades, incluindo da parte do Estado. Eu acho que, Sr. Ministro das Finanças, era melhor para o país, para o Parlamento e para si, se assumisse o que está a fazer e o que tem feito. Eu vou-lhe repetir uma pergunta sobre o mecanismo de capital contingente que lhe fiz no passado e até aí o Sr. Ministro recusou-se dizendo que quase nem havia estimativas. Tem a ver estes 3,9 mil milhões do mecanismo de capital contingente que os contribuintes podem adiantar ao Fundo de Resolução, começar a recuperar eventualmente a partir de 2046. Já sabemos que 850 milhões já foram. O cenário base, o Sr. Ministro, pela primeira vez aqui no Parlamento, assumiu que há uma estimativa que implica que estes 3.900 milhões de euros vão ser utilizados. Pergunta, há um cenário base, não o esconda, falou nele, não o esconda ao Parlamento. Diga qual é que é a perda e a necessidade de injeção via Fundo de Resolução que consta do cenário base, para sabermos com o que é que podemos contar. Primeira pergunta sobre o mecanismo de capital contingente. Segunda, nós continuamos muito preocupados sobre o mecanismo de controle da utilização deste mecanismo. Como sabe, criticámos desde o princípio a opção do Fundo de Resolução ficar com 25% e não ter poderes de gestão, e ficámos muito pouco convencidos e continuamos sobre um acompanhamento indireto através de uma comissão. E a pergunta também é simples. O Sr. Ministro das Finanças, empréstimo do Estado, já foram cerca de 450 milhões de euros. O Fundo de Resolução, mais 400 milhões no seu conjunto e, portanto, já meteu no novo banco 850 milhões de euros através deste mecanismo. Isto, o Sr. Ministro disse que decorreu um conjunto de procedimentos. A minha pergunta é, mas os procedimentos resultaram numa avaliação? E o Sr. Ministro tem essa avaliação sobre o funcionamento deste mecanismo, as perdas efetivas que foram sofridas, o impacto no capital? Há ou não essa avaliação e ela pode ou não ser entregue aos deputados, se necessário, com garantias de sigilo, todas que sejam adequadas. Sobre o mecanismo, o outro, a nova surpresa de uma nova responsabilidade. O Sr. Ministro fez aqui de conta que isto não era nada. E vimos aqui a versão do Sr. Secretário de Estado outra vez aqui agora no fim dizer bem, mas a probabilidade é muito baixa. Tinham-nos dito a mesma coisa a propósito do mecanismo de capital contingente. Isso não é para ser utilizado. O Sr. Secretário de Estado disse isso numa entrevista. Jornal Económico, a meio do ano passado. Esta é uma nova responsabilidade, escondida ao Parlamento, assumida pelo Estado português. Nós perguntámos-lhe várias vezes e o senhor, até ser conhecido o documento da Comissão Europeia, a 6 de março deste ano, escondeu esta responsabilidade. E não é só o PSD que diz, o Bloco de Esquerda disse, o PCP diz, o CDS disse. Portanto, minha pergunta, há limite ou não há limite? É uma garantia ilimitada ou não ilimitada no seu valor? Em segundo lugar, o Sr. Secretário de Estado disse que tinha como condição que houvesse uma prévia diluição do capital do acionista. Ao Sr. Secretário de Estado, com todo o respeito, lendo o documento da Comissão Europeia,
Medida 3.3.3, pontos 81, 82, 83, não está nada essa condição. Diz, aliás, que a condição é que possa haver uma chamada de capital no mercado ao acionista ou ao fundo de resolução e ela não seja respondida, e o SREP diga que há uma insuficiência de capital. Não há aqui nada de uma diluição prévia. Não há aqui nada dos mecanismos que constam das leis de resolução como condição de bail-in para haver uma injeção pública. Esta condição que o Sr. Secretário de Estado me pareceu que inventou agora, não consta do único documento que é público sobre isto. E, infelizmente, não é um documento do Governo. Infelizmente, para o país, não é um documento do Governo. E, portanto, eu queria saber quais é que são as condições. Nós sabemos, uma consequência é os contribuintes, Estado, não é o Fundo de Resolução que aqui diz, é que é o Estado a injetar capital, subscrever capital, não é um empréstimo, não é uma garantia. O Estado mete e depois há uma consequência para os trabalhadores do banco, porque aqui se diz é que há um corte de 1.100 trabalhadores e 120 balcões, é um corte de 25% na dimensão do banco. E para terminar, Sr. Deputado? E, portanto, eu gostava de esclarecimento sobre estas condições, gostava de esclarecimento sobre o limite do funcionamento deste mecanismo, já agora gostava de um pedido de desculpa por isto ter sido escondido ao Parlamento e ao país. E, por último, Sr. Ministro, queria-lhe fazer só uma pergunta sobre o impacto, tem a ver com o novo banco e com o Banco Espírito Santo, o impacto das decisões do Supremo Tribunal de Justiça que têm dito que os créditos em recuperação pelos lesados não são recuperáveis e não há dever de pagar. Ou seja, isto basicamente desmente a argumentação que o Sr. Ministro nos apresentou para aquele acordo e o financiamento do Estado, e a minha pergunta é: qual é que é o impacto nos 145 milhões de euros já disponibilizados, que, segundo a interpretação que nós fazemos das decisões do Supremo Tribunal de Justiça, dizem basicamente que o Estado não vai recuperar aquele dinheiro. Tem mesmo que terminar, Sr. Deputado. Qual é que é o impacto dessas decisões na não recuperação deste valor disponibilizado pelo Estado? Senhora Presidente, era só para pedir ao Sr. Ministro que responda. Eu creio que todos os grupos parlamentares partilham, que não o Partido Socialista, uma preocupação muito grande com as responsabilidades que foram assumidas e com o funcionamento, quer do mecanismo de capital contingente, quer com esta nova garantia sistémica, rede de segurança adicional, não existente até agora em Portugal, com nenhum banco, e, portanto, eu pedi-lhe que respondesse sobre isso. Eu creio, e com isto respondo à Sra. Deputada Mariana Mortágua, e por isso é que falei, sobre o tema dos DTAs. Sra. Deputada, eu creio que hoje não termos um regime nos termos que chegaram a ser propostos pelo Partido Socialista no último dia da entrega de propostas de alteração no Orçamento do Estado, se deveu ao facto de, em público, o PSD demonstrou a sua oposição ao que ali estava, e creio que o Bloco de Esquerda transmitiu em privado ao Governo a sua oposição ao que ali estava. Cada um tinha dúvidas diferentes. O PSD receava, e foi transmitido isso publicamente ao Governo, que relativamente aos chamados DTAs não elegíveis pudesse haver ali um benefício significativo fiscal para os bancos, e temos a ideia que, relativamente às condições dos chamados DTAs elegíveis, o desincentivo que corresponde a que qualquer reembolso possa ser convertido em capital e, com isso, diluição para os acionistas, era um desincentivo importante. Já agora está alinhado com as típicas propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, que, se há injeção, que seja convertida em capital. Mas, senhor, eu acho que essa é uma matéria que pode sempre ser discutida no Parlamento. Da nossa parte, exigência, rigor, disciplina e transparência. Não houve. Nós falámos do assunto recentemente publicamente. O Bloco de Esquerda é que na altura só falou em privado, mas creio que na altura, no caminho certo, pelo menos dessa vez, nos juntámos para travar aquela má iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu acho que eu vejo no Sr. Secretário de Estado, com todo o respeito por si, Sr. Ministro, uma preocupação de dar algumas respostas concretas. E quando percebeu que disse alguma coisa que podia não ser rigorosa, corrigiu frontalmente e bem perante o Parlamento. O Sr. Ministro não só repetidamente faz erros de percepção mútua com este Parlamento. A expressão é sua e, portanto, vou mantê-la para não dizer que eu estou a utilizar um palavrão. Diz uma coisa, aqui, meses depois, diz o contrário. Como tenta
como fez agora, dizer coisas que não são verdadeiras. Ó, Sr. Ministro, duas partes. Sobre o mecanismo de capital contingente. Reconheceu que há um cenário central. Diz que esse cenário central exige e implica injeções adicionais do Fundo de Resolução. E, se foram como esta primeira, parte dela financiada pelo Estado. Está a dizer que as coisas estão a ocorrer de acordo com o cenário central. Diga, por favor, ao Parlamento qual é que é o cenário central. E parte de esconder informação. Qual é que é o cenário central que tem? Qual é que é a estimativa para os próximos anos de necessidades adicionais de injeção? Relativamente a este mecanismo do que lhe chama backstop, da garantia sistémica, Sr. Ministro, verdadeiramente, o que aqui está em causa é um compromisso em última rácio de nacionalização. É isto, basicamente, que aqui está. Noto que durante 2 anos foi o Sr. Ministro que andou a alimentar o fantasma da liquidação. Nós avisámo-lo em tempo. Na altura era o Sr. Ministro que a cada vez que cá vinha dizia pois, porque senão é a nacionalização. Portanto, o Sr. Ministro, ao contrário do que diz, não andou sempre a tentar afastar a liquidação. Várias vezes era o senhor que trazia a liquidação para cima da mesa. Mas a questão relevante aqui, ou as questões relevantes são duas. O Sr. Ministro compreende ou não a mudança significativa de paradigma assinalada, aliás, pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, mais do que qualquer outro, em que um banco privado passa a ter um regime que não é o caso entra em situação de desequilíbrio e de incapacidade de solver os seus pagamentos, ter primeiro um bail-in no quadro da resolução e passar a ter uma garantia do Estado da sua nacionalização. A Sra. Deputada Mariana Mortágua falou disto de outra maneira, nós falámos disso de outra maneira, o CDS de outra maneira, mas é uma mudança de paradigma, foi aquilo que os senhores fizeram. Um compromisso que eu não vi ainda espelhado no outro lado ao Sr. Ministro. E atirou-me agora com o parágrafo 280, como se ele tivesse uma condição a desdizer o seu colega de governo, que tinha acabado de reconhecer que não há nenhuma condição de imposição de perdas prévia. Não há. Não há nenhum bail-in anterior. O Sr. Ministro veio com o 280, o parágrafo 280, leu o 280 e não tem nada de referência à necessidade de imposição de perdas. Diz, aliás, uma coisa diferente, que é, se entrarmos num processo de perdas de capital, perdas de capitais próprios, rácios de capital, espera-se que a Lone Star possa fazer uma injeção adicional. Caso a Lone Star não o queira fazer, o Estado entra. Muito obrigado. Portanto, há uma mudança de paradigma. Assuma.